Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, dando sequência então ao nosso curso sobre as leis do karma. Hoje então nós vamos focar única e exclusivamente na lei, o karma coletivo e o karma planetário. Tá? Então vamos entender primeiro o que vem a ser um karma coletivo. Muito bem, ontem nós já estudamos com bastante profundidade o karma individual, então hoje nós vamos estudar o karma coletivo. Ok? Então veja bem, todos nós somos seres sociais. Né? Veja bem, no caso do Brasil, nós estamos no Brasil, então nós fazemos parte desta coletividade. Além disso, nós fazemos parte de uma coletividade de uma cidade, de um bairro. Ok? Então, às vezes, você tem, por exemplo, vamos por toda a Alemanha nazista, vamos pensar na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial e tudo o que dentro daquele contexto, daquela coletividade alemã, todo um processo de propaganda, todo um processo político, todo um processo ideológico foi construído e as pessoas passaram a ser formatadas e passaram a ser dirigindo suas vidas através daqueles modelos ideológicos. E através disso fizeram toda uma guerra, fizeram todo um extermínio de judeus, fizeram toda uma visão de uma raça pura, tal. Então, essa coletividade, tá? Esta coletividade gera um karma. Por que esse karma é coletivo? Porque todos individualmente participaram desta ação. Então, na verdade, o karma coletivo é a mesma coisa que uma ação coletiva. Tá? Ok? Uma nação entra em guerra com outras. Ok? Então, para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Tá? Então, uma nação cria, né? A nação, ela cria ideais políticos e, para implantar esses ideais políticos, ela entra em guerra. Ok? No caso, nós podemos citar o comunismo, a implantação da ideologia comunista no mundo. Na União Soviética, uma guerra civil, matando 40 milhões de pessoas. Na China, você tem... deixa eu fazer assim. Na Rússia. Na China, você tem uma guerra civil matando 60 milhões de pessoas. E, na verdade, se você assiste os filmes, é a questão de o cara não concorda com as minhas ideias, bota no pelotão de fuzilamento e vai lá e mata todo mundo. Você está entendendo? Quando você cria esse tipo de ação, você faz parte dessa ação, você concorda com essa ação, ideologicamente você vai lá e incentiva os seus soldados a fazer isso, e os soldados obedecem, porque acham que é o certo a fazer, então vão matar mulheres e crianças, todo mundo. Tá? Então, isso gera um karma não só individual, mas da coletividade. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, a diferença de um karma individual. Porque todo indivíduo está inserido dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, dentro de uma ideologia. Ele age em função de uma ideologia. Ok? Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, lá atrás já, as cruzadas. As cruzadas, elas faziam parte do quê? Nós tínhamos, né, toda uma visão religiosa do Ocidente, do Papa, e o fato de Jesus ter vivido na Galileia, né, ter vivido em Jerusalém, ter toda aquela passagem, e
Depois de muitos anos, a gente sabe que Jerusalém estava sob o Império Otomano, sabe? Estava sob o Império Árabe, okay? Muçulmano. Então, o Papa e os ocidentais não se conformavam que a Terra Santa, entre aspas, né, estava sob o domínio do povo muçulmano. Então, criou-se as chamadas cruzadas. Eram exércitos dirigidos pela Igreja Católica, pelo Papa, para tentar libertar Jerusalém, a Terra Santa, do domínio muçulmano. Isso o quê? Isso gera um karma, porque os caras vão lá com armas, vão matar muçulmano, matar gente, invadir cidades, forma uma puta de uma guerra. Agora, o que está movendo essas pessoas? Uma ideia coletiva. É uma construção coletiva. E essa construção coletiva vai gerar um karma lá na frente. Você está entendendo? Vai gerar um karma. Porque eu entro numa cidade, eu invado uma cidade, mato mulheres, crianças, tal. O Império Romano fazia a mesma coisa, entrava na cidade, matava mulher, criança, todo mundo. Sempre, por exemplo, os mongóis. Os mongóis é a mesma coisa. Os mongóis é uma raça. Os mongóis é uma coletividade que, através de seus ideais de invasão, de domínio, invadiu praticamente 2/3 do mundo naquela época. Foi o maior império sobre a Terra que invadiu até a Índia, tá? O Império Mongol. E invadiu a China e dominou a China por mais de 300 anos. Então, tudo isso gera uma coisa chamada karma coletivo. Agora eu vou explicar uma coisa que vocês vão ter que entender. Isso vai fazer com que vocês entendam o coronavírus e muitas outras coisas. Tá? Muito bem. Quando você cria um karma, você gera um karma, né? Mesmo que ele seja individual, mas dentro de uma coletividade, você age dentro de um coletivo. Porque é muito engraçado, quando você age dentro de um coletivo, você pode se tornar um herói. O herói da Revolução Russa. O cara matou 300 mil, como Che Guevara, o herói do movimento de libertação política, ideológica de Cuba. Mas para isso, o que esse desgraçado fez? Matou, torturou, desgraçou um monte de gente. E de um ponto de vista dos vencedores, ele é o herói. Mas do ponto de vista que foi massacrado, torturado, derrotado, destruído e pisado, como que é o cara? Então, agora eu pergunto, como é que é para o plano superior? Né? Para o plano superior, não tem herói nessa história. Não tem vencedor nessa história. Tudo é um bando de filha da puta. No bom sentido falando. Né? Ou seja, essas pessoas, elas vão, sim, ser julgadas pelos seus atos. Não por suas ideologias. Elas vão ser julgadas pelos seus atos. O ato é, você foi lá, torturou e matou. Não importa por que você fez isso. Tá? Então, o plano superior, né, o plano que nós chamamos de plano kármico, anota tudo. Todos os seus atos e todas as suas atitudes na Terra. Aí quando você morre, vamos supor que esse karma não foi resgatado naquela vida. Esse karma vai ser resgatado lá na frente em outras encarnações. Ok? Então presta atenção. Então, você morre, vai para o astral. Lá no plano astral, você vai tomar consciência de muita coisa. Dependendo do seu nível de consciência, você vai tomar consciência do que você fez. E muitas pessoas sofrem muito após a morte. Uma das maiores algozes após a morte é a própria consciência. Quando o indivíduo vê que ninguém morreu, quando o indivíduo vai defrontar com seus inimigos lá do outro lado, vai defrontar com todos os erros que ele cometeu, ele vai ter uma síndrome que nós chamamos do sentimento de culpa. Então, vai haver aqui um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa é torturador para o indivíduo. Sabe? Muito bem. Então, ele passa um tempo no astral, quando chega a hora dele reencarnar. Então, presta bem atenção, na hora dele reencarnar,
O conselho kármico, ele vai lá passar pelo conselho kármico. E o conselho kármico vai pegar a ficha dele. Vai pegar a ficha dele. A ficha de atos passados. Ok? Muito bem. Então os caras vão ver o que ele fez individualmente e a qual coletividade que ele pertencia. O que a coletividade ele fez e o que ele contribuiu para essa coletividade acontecer. Ok? Hitler entra nesse contexto. O Hitler ele entra num karma individual e também no karma da coletividade que ele ajudou a montar e toda a coletividade que seguiu ele. Porque todo mundo fala, esse cara é um bosta, tira essa merda daí. Não é verdade? Se você tem um homem consciente e lúcido, fala, não vou seguir esse cara, manda esse cara merda. Né? Mas na época não, todo mundo Heil Hitler, a Alemanha inteira Heil Hitler. Aí tem um karma coletivo. Eu estava assistindo agora, eu estava assistindo hoje, tem um seriado na Netflix, inclusive, que é do History, inclusive, que se chama A Segunda Guerra Mundial em Cores. Então você vai ver a Guerra do Pacífico. Quando você olha o Japão destruído, totalmente, Tóquio, você vê Tóquio totalmente destruído, logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Você vê o lugar de Hiroshima e Nagasaki, assim, 2 anos depois, totalmente arrasado, destruído. Aí você pergunta, por quê? O que o japonês fez para merecer aquilo? Vai olhar os karmas desses caras. Vai olhar o que esses caras fizeram há 100 anos atrás, 200 anos atrás. A coletividade fez. Não tem, presta atenção no que eu vou falar para vocês, não tem inocente, não tem criança inocente, não tem ninguém inocente nessa história. Tá? Porque quando essa criança morreu, numa bomba atômica, por exemplo, ou morreu num bombardeio comum, nós vamos, se a gente fizer uma leitura da vida passada dessa criança, ela foi um soldado que matou muita criança. Entendeu? O karma gira. Ela fez parte de um exército que ela também entrou em cidades, matou muita criança, matou muita gente. Ela fez isso. Então, lá na frente, numa outra encarnação, que você não está enxergando o passado dessa pessoa, ela é vítima de um bombardeio coletivo, de uma morte coletiva. Porque ela gerou também uma morte coletiva em outras ocasiões. O cara podia ser piloto de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. O cara sai lá, bombardeia, mata milhares de pessoas. Certo? Aí esse cara morre. A próxima encarnação, por exemplo, presta atenção que eu estou falando para vocês. Hoje, quem está com 20 anos, quem está com, né, são todas as pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, já deu 50 anos de prazo para reencarnar de novo. Muita gente reencarnou, né, e vai resgatar o karma que plantou na Segunda Guerra Mundial. E muita gente resgatar karma que plantou na Primeira Guerra Mundial também. E na Segunda também. Viu, Ju? Viu, Luna? Presta atenção que vocês não são santas, não. Se eu contar o que vocês foram nas vidas passadas, eu nem conto, porque vocês não conseguiriam viver essa vida de jeito nenhum. Ninguém é santo aqui nessa história. Então é muito importante que vocês entendam que o karma é assim, certo? Então você faz parte de uma coletividade. Se der um terremoto, tá? Então vamos ver como é que a ficha dos atos passados. Então, presta bem atenção. Nessa questão global, nessa questão estrutural, né, eu já vou escrever assim, não existe ou não existem inocentes. O plano astral, quando ele prepara a descida de uma pessoa, lugar, época, condições geográficas, tem a ver com a ficha dele, de atos passados, de karmas a ser resgatados. Então, quando há um desastre coletivo, presta atenção, um desastre coletivo, e esse desastre coletivo pode ser terremoto,
tempestades, furacões, tá? E uma guerra localizada, né? Tipo Síria, tipo Oriente Médio, Irã, né? Por que esses países como o Irã, a quantidade de mortes pelo coronavírus é muito grande? Qual o problema coletivo ali? Você está entendendo? Então, você está gerando, você vai encarnar num lugar que vai ser sujeito a essas coisas. Você está resgatando, a partir desses grandes desastres, aquilo que você plantou em vida anterior. Ou seja, esse tipo de coisa não está afetando o planeta como um todo. Então você não chama de karma planetário, você chama de um karma localizado, de uma coletividade, de um grupo de pessoas, de um grupo de almas que vivenciou esse tipo de coisas lá atrás no passado. Tá? Então isso é muito importante que vocês entendam, e a justiça, ela é cósmica, ela pode tardar, mas não falha. Às vezes ela dura 100 anos para ser cumprida. Tá? O seu karma para ser resgatado, mas você resgata ele. Vocês conhecem o Tribunal Superior do Astral? Vamos supor que você mata e tortura muita gente aqui. Essas pessoas morrem, mas continuam vivas lá no astral. Elas ficam esperando você. A hora que você morre, essas almas vão te perseguir. Vão querer te ferrar. Só que lá ninguém morre, já estão mortos, entende? Então, como é que você vai fazer? Então, tem a turma do policiamento astral que separa essas pessoas, levam essas pessoas a sentarem no chamado Tribunal da Justiça Cósmica Estelar. Isso é discutido e o karma e o resgate dessas ações serão feitas na próxima encarnação, onde ela vai resgatar esse karma. E às vezes, muitas das pessoas que sofreram vão ser o algoz daquelas pessoas. Depende. Alguém tem que ser o algoz dela, né? Ela não fez merda? Entendeu? É claro, às vezes tem pessoas que falam, eu não quero fazer a mesma coisa que ele fez, que eu vou me tornar igual a ele. Então deixa o vírus fazer por mim. Deixa o corona. Né? Mas não há inocente e nada está errado. Vocês têm que entender que nada está errado. O plano astral está policiando tudo o que acontece no mundo. Né? Por quê? Eu sempre falo para vocês, por que tem pessoas que são curadas e as outras não são curadas e morrem? Qual que é a diferença da ação? Por que o plano astral mede 1 mais 1? Porque certas pessoas, elas fazem parte do karma coletivo, outras o karma individual, e dentro dessa medida toda, essas pessoas podem ou não ser ajudadas pelo plano superior. E aí, sim, você passar por essas situações e entender o porquê estão passando por essas situações. Tá? Então, tem perguntas? Vamos conversar com o público. Vocês entenderem esse aspecto. Esquece o planetário. O planetário daqui a pouco nós vai discutir no próximo módulo, tá? Professor, o local onde trabalho com colegas faz com que eu crie um karma coletivo ou um karma individual? Aí não. Aí geralmente a sua coletividade ela é pequena, né? O coletivo seu é 20 pessoas, 10 pessoas, né? Você está entendendo? Aí o karma é mais individual mesmo, que é a sua ação individual naquele contexto. Não é você fazer parte de uma coletividade, de uma torcida, por exemplo, você quer ver? Uma coisa, eu sou da torcida do Corinthians, certo? Aí, nessa torcida, eu vou lá e começo a quebrar o pau, fazer briga e tal, e se tá torcida, sair lá fora, começar a brigar e morre 2, 3. Às vezes não fui nem eu que matei, não fui eu que dei o pontapé nem a paulada na cabeça, mas eu estava no coletivo incitando essa energia do coletivo. Então, este karma recai sobre mim também. Ok? Vocês estão entendendo o contexto? Eu participei, eu fiz parte daquela ação coletiva. Se 2 ou 3 pessoas morreram em função dessa minha ação coletiva, eu tenho culpa no cartório. E isso vai ser cobrado lá na frente.
Portanto, toma cuidado da merda que você faz quando vai para o campo torcer em futebol aí. Certo? Quer ver outro karma coletivo? É a morte dos animais. Eu vou lá na açougue e compro carne. Certo? Eu não matei. Mas eu estou pagando para alguém matar, para alguém criar, para alguém, sabe? Fazer todo aquele serviço para mim e eu só passo por aqui. Então eu tenho um karma da coletividade, da ação coletiva contra os animais, da ação coletiva de eu comer carne, de eu incitar a morte das criaturas. Então, eu estou inserido no karma coletivo. Agora, veja bem, se vem um câncer em função da carne que eu comi, ok? E muito câncer vem da carne que você comeu. O coronavírus, todo mundo sabe que vem dos maus hábitos alimentares de Wuhan. De você comer os animais, ingerir os animais. O vírus passa para você. Porque você não tem contato com o morcego não passa vírus para você. É difícil. Você está entendendo? Tá? Mas quando você come, aquele vírus não está morto dentro do bicho, e dentro do seu organismo ele começa a se desenvolver. Ele se adapta, e ele começa a transmitir de humano para humano. Essa é a contestação dos cientistas desse coronavírus na China. Inclusive, a China acabou com esse mercado, né? Ela eliminou esse mercado e esses hábitos da população daquela região. Porque foi o foco. E todo mundo, os cientistas já falavam, depois do SARS, que foi da mesma região, os cientistas falavam, vai ter outros aqui. Esses hábitos alimentares vão fazer com que outros vírus emerjam do reino animal e venham para o reino vegetal. Isso é um preço que vocês vão pagar se vocês continuarem com esses hábitos primitivos, esses hábitos obscuros de alimentação. É uma coisa, vamos supor assim, é uma bomba relógio prestes a explodir. E explodiu. Agora, controlar essa explosão é muito complicado. Então, isso significa um karma. Isso é um karma adquirido por uma coletividade. E, por essa questão, vai passando para todo mundo que está em volta, que está na região. Porque todo mundo era conivente com aquilo. Todo mundo estava naquela coletividade e ninguém fazia nada. Ninguém impedia que aquilo acontecesse. Né? Vamos lá. Se não existe inocente, existe culpado, professor? Claro. Óbvio, se não existe inocente, todos nós somos o quê? Culpado por nossas ações. Às vezes as ações não são de agora presente, mas se você soubesse da vida passada, você não conseguiria tocar a sua vida aqui. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui. O sentimento de culpa e saber a merda que você fez lá atrás e o que você foi, faria com que você não conseguisse andar e caminhar nessa vida. Por isso o esquecimento. Mas o plano superior não esquece. Não esquece o que você fez. Professor, os italianos que são mais afetados no nível ocidental pelo Covid-19 têm um karma coletivo? E se sim, sabemos a origem desse karma? Se são ações coletivas que advêm? Vocês nunca sabem a origem do karma. Como há a lei do esquecimento, e vocês não podem acessar a ficha de cada um lá em cima ou da coletividade, vocês não sabem o que essa coletividade fez lá atrás para estar merecendo todo um karma coletivo presente. É só assistir a Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham que a Itália fez durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês já assistiram? Os italianos eram aliados dos alemães. Você está entendendo? O Japão era aliado, a Coreia, as guerras da Coreia, tudo. Os caras estão colhendo a guerra da Coreia, a Segunda Guerra Mundial. A China colhe karma da Segunda Guerra Mundial. Você não tem noção o que a China fez com o Japão na Segunda Guerra Mundial. Ou o Japão fez com a China. Ou o que a China fez lá atrás, e muitas outras coisas. Você está entendendo? Tem o karma coletivo da China que eu acabei de falar. Ele matou 60 milhões de pessoas para implantar o comunismo. Essa ditadura comunista. Ok? Então, alguém está pagando esse crime. Tá? Simplesmente por discordar, você era levado num campo de concentração e trabalhava até a morte. Você não durava 2 anos no campo de concentração chinês. Você está entendendo? Era terrível o tratamento que as pessoas sofriam por ter ideologias contrárias apenas, por pensar diferente, pensar ideológico, politicamente diferente. E todas as religiões banidas. Tá? Isso gera um karma coletivo. Lá na frente, pode demorar 50 anos, 60 anos, até 100 anos, mas você vai resgatar ele. Então, se não é inocente, é claro que todos nós somos culpados. Óbvio, não tenha dúvida disso. Então, pode ser que esse vírus tenha endereços, pessoas certas,
porém não estão espalhadas pelo planeta, para conseguir atingir o endereço é necessário que seja feita uma epidemia, uma deixa pandemia? Eu discutir com vocês daqui a pouco o karma planetário, tá? O que envolve o planeta todo. Porque quando fica só numa região, agora o planeta inteiro está envolvido num processo. Houve as guerras mundiais. As guerras mundiais é planetária. E a partir da ação planetária, você tem um karma planetário. O resgate é planetário. Tá? É diferente de algo, dá um terremoto, né? Lá no Irã, mata 5, 10, 20, 30 mil pessoas. Foi só lá no Irã. Dá um terremoto na China, mata 1 milhão de pessoas. Mas é só na China. Certo? O Brasil nunca teve terremoto, o Brasil nunca teve furacão, o Brasil não tem nada, só tem futebol, samba, praia, carnaval. Porra, que karma que vocês acham que vocês têm aqui? Né? Você está entendendo? Em termos de coletivo. A gente tem que levar manto para o céu, sabe? E você vê, o Brasil está sofrendo muito pouco com esse coronavírus, em relação a outros países. Mas é claro que tem que ter controle, que se não tiver controle, vai ficar todo mundo doente. O número de mortes pode ser menor do que a Europa. Não sei, vamos ver, a gente não sabe. Ninguém sabe o karma de cada um. Que hoje está globalizado, como está tudo globalizado, há uma mistura em todos os lugares das almas do passado. Isso quer dizer que, por exemplo, alguém que mata outra pessoa, gera um karma para ele mesmo, mas se a pessoa que ele matou também foi assassina devido a um karma que ele já tinha, ele não é inocente? Não é. Não é. Eu já entendi o que você quer dizer. Vamos supor que eu sou um cara filho da puta aqui, eu vou lá, devido a uma ação coletiva, enfiar na minha cabeça que eu sou um soldado, eu devo cumprir a regra, né? E vou lá e pego um cara e dou um tiro na cabeça dele, porque esse é meu inimigo. Mas esse cara está recebendo essa ação aqui porque ele foi um filho da puta na vida passada. Ele está resgatando o karma, mas eu estou gerando um outro com ele. Tá? Porque eu não deveria fazer isso, eu tenho escolha. Sou uma pessoa inteligente, posso não querer. Eu fiz porque eu quis. Eu fiz o que a ideologia me mandou. Não, eu estou matando judeu. Judeu é uma peste no planeta. Negro é uma peste no planeta. Vou matar esses caras. Quero eliminar todo o negro da face da terra. Sabe esses pensamentos, essas ideologias racistas? Né? Então, como é que faz? Isso gera um karma. Você não é santo. Na verdade, eu estou ajudando o outro cara a resgatar o karma dele. Não é assim que funciona, não. Tá? Não é assim que funciona. O plano espiritual já disse o motivo do karma específico da existência do Covid-19? Não, isso não tem... Depois eu vou falar do karma planetário. Os karmas não são específicos. Os karmas são muito variados, mas são resgatados conjuntamente. Esse algoz também não geraria karma? E que tipo de karma ele pode gerar por fazer o outro cumprir o karma dele? Então, quem está desenhando lá em cima o vírus, quem está controlando tudo isso? Quem deixou você nas trevas aqui fez essa lei? Por isso que eu falo, quando eu falo que o comando Astar é Lúcifer, ninguém sabe, ninguém entende, né? Porque você tem que ter um comando planetário que ferra o ser humano também, que cobra, que faz o ser humano sofrer, que prende ele nas trevas. Né? Isso é uma típica missão de Lúcifer. Professor, você poderia explicar essa teoria? Eu vou explicar melhor para vocês não ficarem confusos. Eu sei que isso dói muito na alma de vocês. Né? Por isso que os espíritos chamam um plano de expiação. Né? A alma, o espírito está aqui para viver uma experiência e está sob controle do plano superior. Então vamos lá. Vamos tentar entender. Olha, o comando Astar, o comando planetário. Está lá em cima. Esse cara faz todas as leis. Não é uma pessoa, é um comando. Tá ok? É um comando. Muito bem. Aí, as pessoas estão aqui embaixo na superfície da Terra. Ok? Encarnados. Muito bem. Aqui está o conselho kármico. O
conselho kármico, ele é como um juiz, eles aplicam a lei. Eles não fazem as leis. Quem fazem a lei são esses comandos aqui. Eles aplicam a lei. Tá? Vamos lá. Tem um cara aqui, uma alma aqui, que está na frente do conselho, para reencarnar. E os caras perceberam que esse cara foi um tremendo filho da puta, tal, a ficha dele está pesada. Então, eles cumprem a lei. Eles colocam o cara aqui embaixo, esse cara encarna, certo? E esse cara, os caras desenham até um câncer na matriz genética dele. Esse câncer vai estourar quando ele tem 18 anos de idade. Foi exatamente a época que ele começou a fazer um monte de merda com as pessoas e torturar as pessoas. Então ele vai ser corroído por dentro, ele vai ser... E isso, veja bem, quem está comandando esse sofrimento? Quem está comandando esses resgates? Quem está observando e analisando? A lei e o conselho. E esse cara não vai ter cura aqui na Terra. Então é um algoz. Não deixa de ser um algoz. Não deixa de ser... o que a gente... Você sabe o que é algoz, né? Não. Você sabe aquele cara que, quando você vai para a forca, o cara leva você e é o cara que vai puxar a cordinha? Ou o cara que vai com o machado cortar a sua cabeça? Pá! Esse cara é o algoz, entendeu? Então, quem é que vai observar o teu câncer, vai ver você sofrer e não vai te curar? E você reza para Deus, eu sou bonzinho, só fiz coisa boa na vida. Agora. Mas lá atrás, você está resgatando coisa que você não se lembra, lá de trás. A tua ficha está suja. Entendeu? Na verdade, esses caras aqui são como se fosse, deixa eu pensar assim, vocês, o carcereiro de uma cadeia. O cara é um assassino, mata um monte de gente aqui. Você prende o cara na cadeia, alguém tem que ficar lá, controlando para ele não fugir, para ele ficar preso, você dando aquela comidinha ruim para ele, sabe? Entendeu? Alguém tem que fazer isso. É um carcereiro, né? Então, mas a lei é essa. Então veja bem, quem mantém todo mundo nas trevas? Quem mantém todo mundo sofrendo epidemias, doenças, guerras, morte e tudo mais? O comando Astar. Que, do ponto de vista outro, pode ser chamado, do comando de Lúcifer, que mantém todo mundo nas trevas. Quem que é o senhor das trevas? Lúcifer. Quem mantém todo esse planeta nas trevas? O comando planetário. É uma questão de simplesmente de semântica. Mas é isso realmente que acontece, tá? Só que esses caras só estão fazendo uma coisa, aplicando a justiça. Simplesmente aplicando a justiça. Você colhe aquilo que você planta. Se você colheu, é só você assistir a Segunda Guerra Mundial. Veja o que os caras fizeram. Assista a primeira. Veja o que os soldados faziam, o que os comandantes faziam, o que as pessoas faziam, como elas tratavam as outras pessoas. Quando você inverte o poder, você quer ser tratado desse jeito? Não há esquecimento por plano espiritual. E não há perdão também, tá? Eu já falei ontem para vocês que uma coisa feita lá atrás não tem perdão. Não existe isso. Eu agora sou bonzinho, estou fazendo... Nossa, virei. Você vai... Não. Aquilo já foi feito, tem que ser resgatado. Não tem essa. Tudo é daqui para frente. Daqui para frente você vai colher lá na frente. Mas o que você já plantou, você vai ter que colher. Não importa como. A lei é muito, muito objetiva para todo mundo. Não se esqueça do que eu estou falando. Tá? Vocês estão lidando com leis cósmicas, vocês estão lidando com forças que vocês nem imaginam, que controlam esse planeta. Tá? Professor, uma pergunta fugindo um pouquinho do tema. Tem um espectador que está perguntando, falando que tem um problema no ouvido e que ele já foi nos melhores profissionais, já fez até cirurgia astrais e nada melhorou. Isso seria um karma dele? Provavelmente. Quando você não consegue entender, não consegue resolver pela nossa medicina e tecnologia, há algo que está além de tudo. Vai centro espírita também não cura, é algo que está sendo resgatado. Com certeza.
Senão a nossa medicina resolveria, o próprio espiritual desceria, consertaria a coisa e estaria tudo certo. Então algo tem. Vai saber o que é, a gente não sabe. Os algozes seriam os justiceiros para essa cumprição do karma? Pode usar essa expressão, mas a gente chama simplesmente alguém que está cumprindo a lei. Justiceiro é uma coisa meio... A palavra não é correta. Né? Não vai parecer Charles Bronson aí. Né? Uma família... Tem um filme chamado Justiceiro, com Charles Bronson, por isso que eu estou falando. Desculpa. Uma família problemática, na verdade, é um karma coletivo das pessoas que fazem parte dessa família? Sim, com certeza. Óbvio. Pode ser um entrelaçamento delas? É só encarnar um monte de gente que não presta junto, você acha que vai dar coisa que preste? Só vai dar encrenca mesmo. Pode, relacionamento de outras vidas, inimigos de outras vidas que encarnam junto, dá uma encrenca desgraçada. Entendeu? Geralmente, família é kármica. Elas encarnam juntas, mas tem famílias maravilhosas, que as pessoas se dão bem pra caramba. A minha família, por exemplo, o único problema que existiu foi entre meu pai e minha mãe. Eles se separaram cedo, cada um foi para o seu caminho. Mas entre eu, meu irmão e minha irmã e minha mãe, era uma maravilha. Não, nunca ninguém levantou a voz, nem brigou com ninguém. Quem conhece minha família sabe o que eu estou falando. Entendeu? A pena de morte gera karma? E para o juiz que mandou matar, para quem executa a ação, está apenas cumprindo ordens? O juiz teria algum karma? As leis, elas são estabelecidas por uma coletividade. Tá? Então, veja bem, se eu instalo a pena de morte, okay? Tem muitos países no mundo que têm a pena de morte instalada, todo indivíduo sabe que aquela lei existe. Se você transgredir a lei, você sabe qual é a pena. Se mesmo assim você o faz, ok? A culpa é de quem? De quem vai cumprir a lei ou de quem desrespeitou a lei? Então, é uma questão de você pensar melhor. Tá ok? Entendeu? As regras são colocadas antes de você cometer o crime. Ela não é feita depois que você cometeu o crime. Tá ok? Então, alguém tem que cumprir a lei, tem que fazer a lei ser cumprida. Então tem a polícia que vai te prender, tem os juízes que vão te julgar e vão ter aqueles que vão fazer você cumprir a pena dada pelo juiz, que são as cadeias, são o pessoal que trabalha nas cadeias. Você está entendendo? Agora, eu estou lá na cadeia prendendo você, eu estou gerando karma? Claro que não. Certo? Professor, você comentou sobre as pessoas que criam câncer com 18 anos sem um motivo. Teria alguma coisa que elas poderiam ter mudado nelas para uma reforma íntima ou espiritual para não pagar esse karma ou para tudo depende. Veja bem, vamos supor. Vamos com calma para a gente entender isso. Vamos supor que uma pessoa, ela com 18 anos de idade, ela adquire um câncer. Ok? Muito bem. Tá? Então vamos ver a linha do tempo dela. Ela nasceu com 0 anos, com 18 anos. Tá? Aqui. A pergunta é, esse karma, professor, de câncer, é de vidas passadas ou é dessa vida? Ele pode ter adquirido nesta vida. Como? Maus hábitos. Você quer ver? Fumar, comer muita carne, bebida e ser um FDP nessa vida. Então, tudo isso aqui contribuiu para você ter um câncer com 18 anos. Às vezes não é de vida passada. É da merda que você está fazendo nessa. Só que é uma ação e uma reação na própria vida. Vocês estão me entendendo? Enche a cara de uísque que você vai ver o que acontece com o teu fígado. É uma cirrose hepática e é um bom câncer de fígado. Pode ter também. E aí, como é que fica? Aí não tem a ver com vida passada. Aí é o karma individual, né? Mas veja bem,
isso aqui pode ter adquirido numa coletividade, tá? Às vezes o karma individual é adquirido dentro de uma coletividade. Entendeu? É engraçado, ó, deixa eu explicar. Tem uma frase do Xuan, do Lao Tse. Lao Tse, eu vou escrever aqui agora para vocês. Ninguém entende essa frase do, né, eu tive que explicar no meu livro Total Tequi. Ó, os céus e terra os céus e a terra tratam os homens como cães. Vocês entendem por que Lao Tzu falou isso? Isso é exatamente o karma coletivo. Tá? Muito bem. Vamos supor que tem uma região que vai sofrer um terremoto. O terremoto, ele não vai distinguir cachorro, gato, vaca, padre, sacerdote, rico, pobre. Todo mundo vai ser tratado da mesma maneira. Ok? Esse é o karma coletivo. O karma coletivo não faz distinção. Toda coletividade recebe o karma da coletividade igualmente. Por isso essa frase, os céus e terra tratam os homens como cães, ou seja, homens e animais não têm diferença para os céus e terra. Ok? Isso é clássico da visão coletiva que Lao Tzu tinha lá atrás, há 600 anos antes de Cristo. Professor, então quer dizer que, por exemplo, se ocorreu mortes de inocentes no meio de um coletivo, exemplo, um vulcão, um terremoto, pode ser que alguém karmicamente inocente estará inserido nesse contexto? Não existe inocente. Eu estou cansado de falar para vocês que não existe inocente no planeta Terra. Uma criança, ela é aparentemente inocente. Mas vocês têm que olhar o passado kármico desta cara de inocente nessa vida. Deixa eu explicar muito bem. Crianças, elas só têm roupas de inocente. Porque elas não estão com a sua personalidade formada ainda para fazer um monte de merda que vai talvez fazer lá na frente. Quando a personalidade estiver mais madura e tudo que foi condicionado com ele, e ela não teve a capacidade de se transformar e falar, não quero esse caminho. Ou seja, ela vai fazer as escolhas dela também. Né? Então, crianças são roupas de inocente. Aqui atrás, você era o algoz de crianças que você sempre julgou inocentes. Tá? Então, você não entende o karma se você não olhar ele numa amplidão. Você tem que olhar as pessoas em uma extensão além da vida. Senão vocês não conseguem. Por isso que a maior parte das pessoas não entende nada de ET. Porque ninguém olha a extensão da vida do ser humano na Terra. Ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Ah? Professor, os brasileiros não têm um karma de guerra pelo fato do Brasil nunca ter entrado numa guerra. Mas eles podem ter um karma por conta de ter escravizado as pessoas? O Brasil entrou nas duas guerras. O Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Vocês não lêem história? Né? Você sabe qual que é a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Primeira Guerra Mundial, o Brasil, uma frota, mais de 4 mil soldados dentro do navio morreram de gripe espanhola. No final da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve participação nas duas guerras. E na Segunda Guerra Mundial, a tropa brasileira foi lutar na Itália.
Mas a gente também tem um karma por conta da escravidão dos negros para a formação do Brasil. Mas esse karma é bem antigo, esse karma já foi resgatado. No cenário do Karmas de 700 anos atrás, 300 anos atrás, 200, eles já estão sendo resgatados, já foram. Né? Ninguém demora 500 anos para resgatar um karma. Né? No cenário do Covid-19, através de uma foto do Kirlan, é possível verificar o nível de energia vital da imunidade de uma pessoa? Olha, não confie em câmera Kirlian. Foto Kirlian não mostra nada. Tá? Eu nunca confiei nisso, desde que não foi lançado esse treco, não tem nada a ver com aura humana. A foto Kirlian é um efeito fotoelétrico, né, que acontece, né, da reação de um campo elétrico muito forte com a pele, dá uma faísca elétrica. Não tem nada a ver com aura aquilo que se fotografa com câmera Kirlian. Até hoje não existe nenhum equipamento na Terra que fotografa a aura. Tudo é uma grande mentira, tá? Você vai nesses congressos aí, vem todo negro com aqueles equipamentos, computador, vou medir seu aura. Ninguém mede aura porra nenhuma, não tem tecnologia para isso na Terra ainda. Tá? Eu nunca acreditei nisso, eu sou um cientista, sou chato nessas histórias, muito chato. Seria interessante evitar relações sexuais para economizar energia vital e imunidade? Não, pelo amor de Deus, agora que está em quarentena que você tem que mandar ver. Quarentena, vai fazer o que com a mulher em casa? Pô, né? Vai dar uma puta encrenca. Tem que fazer sexo. Faça muito sexo. Com tântrico, kundalini, energia legal pra caramba, gente. Sexo não é pecado. Sexo não baixa energia de ninguém. Sabe? Sexo é legal pra caramba. Façam mesmo. Entendeu? Não tenha medo, não. Você não está cometendo pecado nenhum. O perdão sincero pode anular o karma? E Claro que não. Nada anula o karma. Nada. Nem atenuar? Escuta o que eu titulo. Nada anula o seu karma. Nada. Senão, é a maior filha-putice da vida. Eu passo a vida inteira matando, torturando. Vou morrer, chego lá para o padre. Ai, padre, perdão, eu sou sincero. O senhor me perdoa tudo que... Não, filho, eu te perdoo. Perdoa bosta nenhuma. Não tem nenhum padre na Terra com capacidade de perdoar ninguém. Isso é uma mentira deslavada. Tá? Não existe perdão para o que você fez. Esquece, não adianta pedir perdão. Você tem que resgatar. Não tem essa história. Tem como atenuar ou compensar esse karma? Não, também. Não existe isso. Só pagar o karma. Só pagar. Não tem aquela jeitinho brasileiro. Né? O que está feito, cara. Você não muda o que você fez. Não adianta se arrepender depois. O que faz é, daqui para frente, você construir um novo caminho para você. Você vai plantar coisas novas. Mas o que você plantou lá atrás não tem como ser alterado. A lei, ela é muito rígida aqui na Terra. Certo? Senão, aquilo que eu falei para você é um filho da puta a vida inteira, na hora que você vai morrer, o senhor me perdoe. Para com isso, não tem perdão. Professor, agora a gente só tem perguntas sobre karmas coletivos. Não, karma coletivo tenha paciência. Tenha paciência, cara, no próximo módulo. Então... Vamos continuar na coletividade. Vamos ver os corintianos. Né? Pensa, esquece o planeta como um todo. O planeta, depois vamos discutir Nibiros, fim de mundo, apocalipse, guerra nuclear, toda essa merda que poderia acontecer no planeta. O karma coletivo significa que temos que reencarnar juntos? Sim. Opa, karma coletivo é encarnar junto. Né? Opa, certo. Quando você tem um relacionamento afetivo, você casa com uma pessoa, vamos para há 500 anos casei com uma mulher. Vivia a vida inteira, maior encrenca, traí, fudi, e não se separava. Lá na frente vocês podem reencarnar juntos. Numa mesma família, como irmãos. Você pode reencarnar e próximos e se tornar marido e mulher de novo. Né? Naquilo que você pensa que é alma gêmea, é o inferno da tua vida. E esses resgates vão fluindo, esses relacionamentos, a gente chama de teias atáveis. Você ata uma teia kármica com alguém e você não desgruda dessa pessoa durante muitas encarnações. Tá ok? Então aquelas coisas ficam atáveis, a gente chama de teias atáveis kármicas. E aí você pode ter teias atáveis com uma coletividade também.
Você sempre encarnar no mesmo país, na mesma nação, durante muito tempo, você está entendendo? Você ter, por exemplo, 5 encarnações na China, na China, na China, na China, na China. Né? No umbral, pode-se gerar karma coletivo ou isso diz respeito aos encarnados? É o seguinte, você já está morto. As regras, depois de morto, são outras. As regras não são as mesmas para quando você está encarnado. É claro que aqui é uma sociedade depois da morte. Existem regras lá. Você também pode descumprir. Você também pode gerar karma após a morte, sim. Pode. Né? Não você pode impor sofrimento para pessoas depois da morte. Você pode impor. Isso gera karma e você vai sofrer também. Mas você sofre lá também, né? Ok? Então existe tudo isso. Tá? A sociedade após a morte ela é muito parecida com a sociedade aqui. Então, dos dois lados, as pessoas estão vivendo seu sofrimento, seu sentimento de culpa. O corpo astral fica doente, ele sente dor, ele sente mal-estar, sente tudo que um vivo às vezes sente. Tá? Como desfazer teias atáveis? Hã? Como desfazer essas teias atáveis? Você não desfaz teias atáveis. Tá? Às vezes tem teias que continuam das estrelas, né? Você vem numa oda com um conjunto de espíritos. Você quer ver como é que funciona? Deixa eu explicar. Teias atáveis é uma coletividade. Então, às vezes, a coisa acontece lá atrás, hoje está globalizado, mas lá atrás vinha um grupo de espíritos de um sistema planetário. Ele vinha para a Terra. Aqui tinha uma coletividade. E essa coletividade, quando veio aqui, chegou na Terra, no astral, elas encarnam numa região. Aí essa coletividade fica interagindo, né? Gera karma aqui embaixo, morre, vai para aqui e fica com essas teias atáveis da coletividade. Ele não se mistura com uma outra horda em outra região do planeta. Mas como hoje há uma globalização, todo mundo interage, então houve essa... Por isso que hoje é mais planetário do que coletividade, às vezes. Né? Hoje tem os caras, porque essas hordas começam a se misturar com todas as outras hordas do planeta. Né? Mas aqui as pessoas tinham teias atáveis, já vieram com teias atáveis de outros mundos, chegaram aqui com teias atáveis, encarnam junto, em bloco, e vão viver a experiência. Só que a gente sabe que hoje no planeta, né, como eu falei para vocês, 87% das almas encarnadas, que nós vamos falar no próximo módulo, que é o karma planetário, são almas que trouxeram o karma de outros mundos. Eles não adquiriram o karma aqui. Essa é uma questão muito interessante a gente discutir hoje. Pode ter certeza que ninguém discute isso. Karmas oriundos de outras esferas. Tá? Você poderia falar um pouco do karma coletivo em relação às ditas bruxas, curadoras da Idade Média? Olha, o lance é o seguinte, não tem karma coletivo, ela era um karma individual. Você tinha a coletividade cristã. Veja bem, a coletividade era cristã. Ok? Aí, você como indivíduo dentro dessa comunidade, você quer fazer algo diferente. Você quer ter uma cultura diferente, uma religião diferente, práticas religiosas diferentes. Você vai ser discriminado. Tá? A coletividade vai contra você. Você está entendendo? Agora, o que isso significa? Entre aspas, ser burro. Você não pode ir contra a coletividade, é burrice. Você sabia que naquela época te queimavam na fogueira, te torturavam, te matavam. Certo? Você não pode se expor. É uma guerra, você vai fazer uma guerra individual contra uma coletividade. É igual você num país comunista, você chega lá, levanta a bandeira. Brasil, capitalista, o comunismo não presta, vai todo mundo a merda. O cara dá um tiro na sua cara, o comunista. Você não pode fazer isso, é burro. Você acha que você vai lá em Cuba, em Preta Cuba, fala, né? Os caras vão dar um tiro na tua cara. É a mesma coisa. A bruxa no meio da Europa católica, né? Bem, filho. Você está entendendo? Então, é você provocando. Você querendo ser diferente no meio de uma coletividade. Quando você vai contra a coletividade, você tem um preço a pagar. É um karma coletivo, significa encarnarmos com as mesmas pessoas com o qual geramos o nosso mesmo karma? Sim, opa!
Ou você encarna morando com o inimigo, encarnando com o inimigo. Olha que tipo de filme legal que dá, hein? Né? O título, Encarnando com o seu inimigo. Né? Aqui é uma salada, cara. Por isso que eu falei pra você, ninguém é santo, ninguém é inocente. Pelo visto, o comando kármico é olho por olho, dente por dente. Exatamente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O 11 de setembro foi um evento karma coletivo? Isso. E os deslizamentos que vêm acontecendo de terra no litoral também foram karmas coletivos das pessoas? Tudo isso são karma coletivo. Tudo isso são karma coletivo. Tá? Nunca há inocente na história. Ou de três certos. Vamos pensar. Quem estava lá naquele edifício? Aquele edifício, ele representava o quê? Ele representa o centro do capitalismo americano. As maiores empresas, as grandes empresas, aquele prédio enorme, bonito, alto, certo? É um símbolo do capitalismo. Aí o que acontece? O capitalismo ele está em guerra com o Islã. O Islã encara o capitalismo como o grande Satã do século XX. Então há uma guerra declarada entre o capitalismo e essas ideologias religiosas. Tá? Por que existe essa guerra? Essa guerra vem lá de trás, ela vem de karmas plantados lá atrás. Então, quando você tem um inimigo, você gerou esse inimigo lá no Oriente, esse cara vem e mete 2 aviões ou uma bomba ou um míssil nesse edifício, quem estava ali? Às vezes você fala, pô, mas eu cara sou inocente, estou aqui trabalhando, mas você faz parte da coletividade. A coletividade plantou um karma. Você resgata o karma da coletividade. É a única maneira de vocês entenderem uma pessoa tão boa que estava lá no outro centro e foi morta. O bombeiro que foi lá tentar ajudar as pessoas, cai o prédio na cabeça dele e ele morre. Você está me entendendo tudo isso? Esse indivíduo, aos nossos olhos, ele tem aquele ar de inocência. E ele é inocente neste momento. Mas quando a gente vai olhar a coletividade, o que aconteceu? Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu não estou justificando a coisa, mas vou dar um exemplo. Vamos supor, quando você olha lá atrás, é perigoso até falar disso, que as pessoas podem não entender isso direito. Mas eu vou tentar explicar. Vamos supor que lá o World Trade Center, o grande prédio, está lá. Aí tem o bombeiro, ele vai entrar para auxiliar as pessoas. Ok? Presta atenção. Então o bombeiro, ele vai entrar para ajudar as pessoas nesse edifício. Ele praticamente, nossa, é o mais inocente da história, certo? Aí ele nem fazia parte disso aqui. Então ele entrou, quando ele estava lá tentando ajudar o prédio de desaba, ele é vítima desse processo. Ok? Então ele morreu na que nós chamamos coletividade. Coletividade. Fazemos o maior enterro para ele e tal, aquela coisa bonita, homenagem. Agora, vamos ver quem é esse cara lá atrás. Na vida anterior. Ele fazia parte, vou só dar um exemplo, que talvez seja possível entender. Então esse cara, ele era do exército americano na Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi, lutou, matou. Ele pode não ter morrido na guerra, ele pode ter sobrevivido e... Você está entendendo? Morreu 10 anos depois. Ou pode até ter morrido na guerra também. Quando que ele vai resgatar esse karma? Ele fazia parte de um exército, ele fazia parte de uma coletividade que estava em guerra. Uma coletividade que impôs o sofrimento a muita gente. Que impôs, o cara lança uma bomba, ele é piloto de um avião, ele lança uma bomba, mata centenas de pessoas numa explosão. Seria justo ele morrer numa explosão? Lá na frente, em outra encarnação? Então, por isso, o karma, ele só pode ser compreendido na extensão da vida. Senão vocês não entendem a extensão da vida. Vocês têm que ver as encarnações passadas.
Nessa extensão você compreende entender por que às vezes um cara que é aparentemente inocente morreu numa explosão. Professor, só para complementar, esse piloto que possivelmente matou pessoas na Segunda Guerra Mundial, ele gera um karma com todos os espíritos que morreram nessa explosão? Porque ele não matou um. Ele nem viu quem ele matou, ele jogou a bomba lá de cima, certo? E quantos bombardeios ele não fez? Ele pode ter matado uns 10, 20 mil pessoas com a ação dele. E ele fazia parte de um coletivo, de uma guerra coletiva. Estou cumprindo ordens. Aí ele vem e morre numa coletividade também. Deu para entender mais ou menos? Devido então às 2 guerras mundiais, vamos ter ainda mais resgates coletivos? E outra, você não sabe esses 7,5 bilhões de almas, quanta merda fez em outros mundos, outros planetas, para saber que karmas nós temos que resgatar nessas próximas gerações, antes de entrar na Era da Luz. Vamos tentar entender isso. Não dá para entrar na Era da Luz com muito karma na cabeça. Os nossos bons atos geram dharmas e podemos gerar dharmas no plano astral após a morte? Claro, claro. Bons atos daqui para frente gera dharma não só durante esta mesma vida, mas durante todas as outras subsequentes no futuro. Por isso que Jesus já dizia lá atrás, a única solução para essa civilização é aprender a amar. Amar é a base de toda mudança radical da lei do karma. Você se liberta da lei do karma quando você desenvolve o amor. Então, professor, o papel dos avatares como Jesus, Budas, que vieram conscientizar as pessoas para, quem sabe, evitar esses karmas coletivos? Claro, óbvio. Óbvio, né? Muito certo. Muito certo. Todos os mestres vieram ensinar praticamente a mesma coisa. Que nós somos seres extensivos. Nós não somos esse ser que está aqui. Nós somos fruto de uma coletividade do passado, de uma ação do passado. Por isso que eu tenho limites de percepção, limites de mediunidade, por isso que eu não tenho contato com extraterrestre, não vejo espírito. Sabe, o que você fez no passado para merecer todas essas coisas e estar colhendo esses frutos alusivos a uma grande evolução do teu ser. Então você tem que plantar agora. Se você não plantou lá atrás, começa a plantar já, para você colher esses frutos aqui lá na frente. Professor, a inexorabilidade, desculpa se eu não estiver certa, do karma que me permite escolher se vou para o inferno brasileiro ou o inferno americano? Você não tem escolha lá no astral. Você, quando vai descer para encarnar, a lei se cumpre. O ser humano ele não escolhe, ele cumpre a lei. Por isso que eu falo que a maioria não existe o livre-arbítrio como a gente gostaria. Né? Quando você está sujeito à lei, é a lei que vale a pena. E a lei é igual para todos, não tem essa diferença. Então, quem decide são os senhores da lei. Por isso que o comando kármico, o conselho kármico, são senhores da aplicação da lei. E você está sujeito a isso diante deles. Não é eu quero. Pô, se você falar para o espírito, pô, ele quer nascer rico, milionário, bonito, gostoso e pronto. Isso que ele quer. Professor, os cientistas que vieram revolucionar as suas eras com suas descobertas, não teriam sido contra a coletividade das pessoas e gerariam karma com isso? Porque eles eram ditados como loucos? Vamos pensar, eu já falei ontem para vocês do Stephen Hawking, um cientista, um gênio neste mundo, mas passou uma doença de atrofia e ficou daquele jeito, muitos anos naquela situação. Quem era esse cara lá atrás? O que ele fez lá atrás? Tá? O que ele fez lá atrás? Então, nós temos que entender as pessoas na sua longevidade. Por isso que eu falo, ninguém entende a situação de um indivíduo neste momento sem olhar lá atrás, na extensão kármica da sua existência pretérita. Mas eles, por trazerem grandes inovações à sua era, também não estavam trazendo Dharma? Depende. Tudo depende de que inovação você trouxe. Tem o famoso russo que inventou a K-47, o melhor rifle de guerra até hoje, no ano de 1947, até hoje é a maior arma usada por todo mundo que
Que dharma nós vamos dar para esse filho da puta? Você está me entendendo? É um cientista, é um engenheiro. Ele fez a melhor arma, é você fazer a melhor bomba, a melhor arma nuclear. Pô, que mérito que você tem nessa porra, cacete. Você está entendendo? Agora, se você é um cara, um cientista que está descobrindo a cura do câncer, é outro mérito. Porque você está usando o seu gênio em função de quê? Né? Em função de quê? Poderíamos, então, olhar o passado de cada país para perceber se será muito ou pouco afetado pelo coronavírus? Isso. Você tem que ver isso. Né? Você tem que entender. Quando você vê o que está acontecendo, nada foge da regra. Nada foge da lei do karma. O plano astral está observando indivíduo por indivíduo, pessoa por pessoa, ação por ação. Né? Eu já falo para vocês, os caras acabariam com essa pandemia no estalar de dedos, se assim o quisesse. Aí eu pergunto, por que não fazem? Por que o plano superior não faz? Porque está se cumprindo uma lei. Tá ok? E a lei é igual para todos. Professor, o karma sempre vai ser resgatado em outra vida ou pode ser resgatado na mesma? Pode ser resgatado na própria vida. Pode. Depende do que ela fez. Depende. Vamos supor, eu sou um assassino, matei um cara. O nego tranca na cadeia por 30 anos, fica lá, você vai ver que gostoso que é. É um resgate na própria vida. Né? Você vai ser condenado. Agora, quanto político, filha da puta, não rouba pra caralho, rouba, fica gozando a vida, vindo dizendo, morre com 99 anos. Né? O que nós vamos fazer com esse cara depois da morte e vamos encarnar ele aonde depois? Um bandido, ladrão, safado, sem vergonha. Que usou da sua posição, do seu posto, que devia ajudar as pessoas, devia trabalhar por bem das pessoas, fez exatamente o contrário. Então, isso tem uma lei a ser cumprida. Onde que nós vamos encarnar esse cara depois? Aí você vê o cara na África lá, passando fome, magrelo, no colo de uma mulher, ela magrela também. Ela não sabe por que a situação está assim. Ele faz parte de uma coletividade. Ele vai viver uma experiência numa coletividade. Ele vai passar a vida inteira com fome, doente, magrelo, ninguém vai tirar ele de lá. Pode acontecer de uma pessoa ter um karma para pagar e ele não ter, ele ter que fazer em prestações em várias vidas? Isso aí o problema é o seguinte, é quem decide esse cara aqui, o conselho. O conselho é o que decide como é que você vai resgatar esse karma lá embaixo, tá? Não me envolva nessa questão. Tá? Existem os senhores da lei, que é o conselho kármico, que vai programar a sua descida. Então esses caras aplicam a lei. Vocês têm que entender que toda a experiência da alma é evolução, é crescimento. Todo karma que você resgata faz parte do seu crescimento, da sua evolução. Você está tendo uma lição. Essa lição pode ser o resgate de um karma, mas continua sendo uma lição. Professor, eu acho que tem pessoas um pouco confusas e querem saber o que é o karma e para que serve esse karma. Para que serve? Eu não estou falando que é a nossa ação, eu atuo. Vamos supor, eu quero entender que vocês entendam duas coisas. Eu vou explicar direito para vocês. Vou ser o mais simples possível e tentar ser o mais didático possível. Tá? O que aconteceria? Eu vou pegar duas pessoas como exemplo. Duas pessoas. Imagine se essas duas pessoas existisse entre elas uma conexão tão poderosa, que tudo o que este cara sente, esse outro também sente. Se esse cara sentir uma dor de cabeça, esse também sente. Se esse cara der uma topada, esse aqui sente a mesma dor e a mesma intensidade. Aí vocês vão entender o que é a lei do karma. E para que serve? Então, imagine eu com raiva desse cara e venho aqui e dou um soco na cara dele. Ao mesmo tempo que eu dou um soco na cara dele, pau!
eu recebo esse impacto na minha própria cara, eu sinto a dor. Esse é o karma imediato. Ou seja, toda a dor que eu infrinjo a esse cara, imediatamente, na mesma hora, eu sinto ela em mim. Vocês estão entendendo? Ou não? Se isso fosse assim, eu jamais infligiria uma dor a um semelhante. Eu vou torturar você, você vai ter que confessar, né? Confessa, conte quem são os seus inimigos, você lá torcendo o cara, puxando os dedos do cara, arrancando a unha do cara. Mas imagine se cada vez que eu fizesse isso a uma outra pessoa, ao mesmo tempo eu sentia a dor e o sofrimento que eu estou impondo a essa pessoa. É óbvio que você não iria torturar o outro, nem fazer isso. Porque você estaria dando um tiro no seu próprio pé. Tem um filme chamado Energia Pura, tá? Que tem um maluco paranormal, que realmente ele tem essa capacidade. Então, um cara está caçando, dá um tiro no veado. O veado está ali morrendo. E o cara pega o caçador e ele taca a mão no veado e começa a sentir toda a dor e sofrimento do animal. Toda a dor. Aí quando ele toca no cara, esse caçador começa a sentir toda a dor e sofrimento que aquele servo está sentindo, aquela parada cardíaca quase morrendo, o coração dele quase parando também. Ele sente, quando ele larga, o cara, porra, meu, o que eu impus de dor e sofrimento para o animal? Eu senti tudo aquilo e eu podia estar morrendo como eu fiz. Então você imagine existir um mundo e um planeta onde a conexão entre as pessoas seriam dessa forma. O karma é o quê? A palavra karma é ação. E a toda ação existe uma reação. Tá? Eu imponho uma dor. Imediatamente essa dor volta para mim. Porque há conexão. Na Terra, o que acontece é isso aqui, ó. Corta-se. Não há conexão. Então eu imponho a dor, imponho o sofrimento, mas eu não sei a que nível de sofrimento e dor eu impus para essa outra pessoa. Então, necessariamente, eu vou ter que sofrer esse mesmo coisa numa outra situação para eu poder avaliar o que é que eu fiz com o outro, que dor que eu impus ao outro, que sofrimento que eu impus a essa outra pessoa. Tá bom? Professor, então não corremos riscos também de dizer que tudo é karma e não a responsabilizamos por nada mais? Claro! Você é responsável pelos seus atos. Por que você não responsabiliza? O karma que implanta é você. Você que agiu. Você agiu. Você só está resgatando aquilo que você agiu. Foi ação sua. Não é que tudo é karma. Você tem um monte de dharma aí. Agora, o que você vai fazer com esse dharma? Você pode criar karma para o futuro. Por isso que nós temos que pensar no como nós vamos plantar agora. O que nós vamos fazer agora com esse dharma que eu tenho. Sabe, você está resgatando, toda a humanidade está resgatando coisas que fez lá atrás, isso é verdade. Mas olha a sua condição hoje, olha o que você tem de dharma, o que você vai fazer com esse dharma? Professor, então o karma é uma ordem do comando para que os espíritos do plano físico adquiram e aprimorem o seu conhecimento? Claro, é uma lei. Todos nós aceitamos essa lei quando viemos encarnar neste plano. Tá? E o plano superior só faz uma coisa, faz a lei ser cumprida. Eles coordenam todo esse projeto. Por isso que não existe ET mal na jogada. Tá? Não tem ET mal. O cara não vem encher o saco aqui, outras raças avançadas. Não, existe uma lei, tem uma coordenação. Está tudo funcionando como a lei manda. Podemos acelerar nosso resgate kármico na vida atual? Não, não tem acelerar resgate kármico. Não existe aceleramento do resgate kármico. Tá? Não adianta, o que você impôs lá atrás, você vai receber na mesma dosagem, sabe? Tal. Você só tem que daqui para frente plantar coisas boas, né? Só, é a única ação. Lá atrás você não tem mais ação com o que você fez lá atrás. Você só tem que resgatar o que você fez. Isso aí não tem jeito, não tem como mudar lá atrás. Agora, o que você pode fazer daqui para frente? Certo? Você tem escolhas. Você tem escolhas. Tá? Bom,
Eu vou fazer um pequeno intervalo agora de 15 minutos e daqui a pouco a gente volta para mais discussões e nós vamos falar sobre o karma planetário e fechar essa ideia do karma, ok? Então, aguenta aí, 15 minutos e nós estamos de volta, tá ok?